Muitas vezes você quer respostas rápidas, mas Deus ele quer te ensinar no tempo de espera. É o momento onde ele vai conhecer a sua fé, lapidar a sua fé e transformar a sua fé em alegria. E a palavra que o Senhor nos fala hoje está no livro de Romanos, capítulo 5. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É tão linda essa palavra que ela vem nos trazer a certeza que Deus ele é capaz de transformar todas as coisas. Talvez aí na sua história você está dizendo, mas como assim Deus vai transformar? Eu estou vivendo esse tempo tão doloroso. E o Senhor quer falar ao seu coração. Sim, eu posso transformar a sua vida no tempo de espera. Porque muitas vezes o tempo de espera não é aquele tempo onde você vai ficar paralisada, não vai agir, não vai fazer nada, vai só... Não, é o tempo que você escuta o Senhor e segue os seus passos. Esse é o tempo de espera. E muitas vezes, quando nós temos um ministério em Deus, quando nós temos um chamado em Deus, quando chegamos na tribulação, nós não entendemos muitas vezes. Nós achamos que se somos servos, se somos filhos, nós não passaremos por tribulações. E o Senhor fala ao nosso coração, sim, todos nós passaremos. Mas é aí que é provada a nossa fé. É quando nós passamos pelo tempo de espera, pelo tempo de tribulação, que a nossa fé ela é provada. E a prova da nossa fé, ela nos traz a resiliência, nos traz a esperança. Porque quando nós entendemos que, como a palavra nos fala, que as tribulações, que a tribulação, ela produz a paciência. Paciência por quê? Porque esse tempo é o tempo de você olhar para você. Parar talvez tudo que está fora e olhar para você. Talvez nesse tempo que você está vivendo de espera, é o tempo de deixar Deus te ensinar o que Ele quer realmente te ensinar. Que talvez na hora da alegria, na hora da felicidade, você não para analisar. Porque na hora da dor, na hora da prova, nós paramos tudo que é excesso. Nós deixamos de lado tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não tem necessidade e nós nos focamos mais naquilo que é essencial. E muitas vezes na hora da prova nós paramos aquilo que nem está nos fazendo sentido mais, nós nos focamos naquilo que realmente nos faz sentido. E é isso que Deus quer te ensinar. O tempo da prova é o tempo do silêncio, é o tempo da espera, é o tempo que você vai olhar para dentro de você. Você vai olhar para dentro de você e entender o que precisa ser moldado dentro de você. Quais são as situações que você está vivendo hoje que precisa ser transformada? Quais são os pesos extras que você tem que deixar? Quais são as pessoas que você tem que se afastar? Quais são as situações que você está vivendo hoje que já não faz mais sentido? Use esse tempo de espera em Deus para você entender que as palavras dele são fiéis e permanecem para sempre. Mas é preciso você olhar aquilo que você está vivendo hoje. Talvez é esse o chamado que o Senhor faz para você nesse dia. Olhe para dentro, olhe para você, olhe para sua história, olhe para o seu caráter. Muitas vezes nós nos esquecemos. Nós vamos vivendo com Deus tantas coisas e vamos servindo a Deus para quem tem um ministério e se esquece de olhar para dentro. E hoje o Senhor quer te convidar a olhar para dentro. E o tema do nosso vídeo é esse. O que Deus quer te ensinar nesse tempo de espera? E hoje eu te convido a olhar para você. O que Deus está falando no seu coração nesse tempo de espera? Quais são as situações que você precisa deixar? Quais são as atitudes suas que você precisa deixar nesse tempo? Talvez qual a necessidade que você nem tem mais, que você está vivendo hoje? Qual é a situação que você precisa deixar hoje? Quais são as situações na sua vida que você precisa produzir esperança, produzir paciência? A palavra nos fala que a esperança não engana, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. A esperança ela não engana. E é viver com alegria esse tempo de espera. É entender que Deus, mesmo que às vezes a gente não está escutando, não está vendo, mas Ele está presente. Ele se faz presente em meio às situações. É o tempo de voltar muitas vezes ao primeiro amor. É tempo de voltar muitas vezes àquilo que nós deixamos para trás no meio do caminho. Talvez você tinha uma missão, tinha um chamado e com o passar do tempo, de tantas coisas, você foi deixando no meio do caminho. Hoje o Senhor está te chamando de volta. Hoje o Senhor te diz, volta para casa. Não mais fique pelo caminho, mas volta para casa. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações. Porque nós queremos respostas rápidas, nós queremos que as coisas aconteçam no piscar de olhos. E a espera de Deus, ela produz em nós essa certeza de que mesmo que eu não vejo, Deus está presente.
E é isso que o Senhor quer te ensinar nesse dia. Mesmo que talvez que você não veja, Deus ele está presente na sua vida. A palavra nos revela isso. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. Quantas vezes você vai precisar ter paciência? Paciência para esperar, paciência para entender, paciência para escutar. Muitas vezes nós vivemos em meio a tanta pressa que nós não escutamos o Senhor. E hoje o Senhor te convida a escutar um pouco mais. No meio da pressa do seu dia, no meio da correria, escute o que o Senhor quer te falar e viva essa espera. Escute o que o Senhor quer te ensinar nessa espera e você verá que a sua vida será transformada. Não é um tempo somente de dor, é um tempo de transformação. É um tempo de renovação do seu espírito na presença de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. E se faz sentido para você esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que está precisando hoje. Entenda que Deus ele fala com você. Nas pequenas coisas Deus fala com você. Que Deus te abençoe.